Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de arte e eu quero que vocês peguem o livro de vocês lá no nosso capítulo 4 para me acompanhar aqui na explicação do conteúdo. Então, eu fiz um mapa conceitual aqui para vocês melhor entenderem e ser mais abreviada a explicação, mas para vocês entenderem o que trata o conteúdo desse livro. Então, nós vamos lá. Está falando sobre as catedrais medievais. O que são as catedrais? As catedrais são os templos cristãos e as basílicas foram as primeiras igrejas cristãs. Nelas a arte foi criando significados. Vocês sabem que a arte, né, ela é voltada totalmente ali para a religião e através dessas catedrais medievais eles foram criando significados nesse novo tipo de construção, desse tipo de arte. E aos poucos foram surgindo os mosteiros, que eu já vou explicar o que é, e as catedrais. As catedrais tornaram o centro da vida dos cristãos, então tudo era baseado na catedral. As cidades elas foram se criando, né, através das catedrais, e isso elas ganhavam mais significado. Da criatividade individual ao coletivo. Antes, vocês sabem que o tipo de arte, ele era o que a gente trabalhou? Era uma arte individual. Teve lá o mosaico, depois do mosaico que nós tivemos as iluminuras, né, feitas pelos monges. E esse tipo de arte, né, das catedrais, dessas construções, já era um tipo de arte coletiva, porque envolvia muitas coisas. Sobre a estrutura das catedrais. Enquanto as construções antigas eram estruturadas por colunas, as medievais românicas eram estruturadas por paredes sólidas e espessas e feitas de cascalho e pedra. A estrutura da catedral se dá a sustentação das paredes, as janelas pequenas, vocês vão ver essas características, e a força robusta, né, transmitida pelos pilares e os arcos, que foi o que sustenta, né, o que dá sustentação a essa catedral. Depois, sobre o crescimento da cidade. Como eu falei para vocês, né, toda a cidade ela ganhou muito com essas construções das catedrais, porque teve um crescimento não só na parte, né, de desenvolvimento ali dela, né, mas por ela ser imensa, né, toda a cidade, o comércio evoluiu com isso, né, teve um trânsito maior dentro da cidade, que trouxe cada vez mais estrutura à vida comunitária das pessoas. Sobre as formas de arte, nas catedrais a gente viu que tem o quê? Muitos tipos de formas de arte. As catedrais foram construídas para durar para sempre. Todas as formas de arte possuem um espaço garantido dentro delas, como a arquitetura, que são essas construções, né, a própria construções dela, as esculturas que tem dentro delas, e também a parte da sonorização. Como que é a sonorização? O canto gregoriano. Lembra que a gente estudou sobre o canto gregoriano? O que é o canto gregoriano? É um canto único, né, onde todos têm que ter uma só voz, e eles acompanham uma partitura com as mesmas vírgulas e as mesmas pausas, então tudo bem ensaiado para sair um som só. Então, a catedral, ela tinha o quê? Uma acústica muito boa, e isso então prolongava o seu som. Então, por isso que ela se desenvolveu também nessa parte de arte da sonorização. Elas davam destaque à cidade, como eu já falei, e poderiam ser observadas até mesmo de longe, né? Porque elas eram construções imensas, gigantes. O estilo românico. O estilo românico, ele pegou um pouquinho lá da arte românica. Vocês vão ver. Os pilares, né? Ele pegou um pouco da arte grega. Os pilares dóricos, jônico, coríntio. E os arcos foram construções românicas, da arte românica. Caracterizavam-se por alguns historiadores quando as catedrais aumentaram de tamanho, mas não perderam a sua forma maciça e sólida, que marcava as construções romanas. E aqui o mosteiro, né, a gente vai ver que os mosteiros era o lugar onde onde ficavam os monges, né? Eles ficavam a serviço da religião, e os mosteiros eles ficavam num lugar bem retirado, porque os monges eles tinham que ser retirados da vida deles lá do mundo, né, onde viviam, tinham contato com as pessoas, para eles terem o quê? Um novo tipo de vida ali, né, com essa vida religiosa deles, com essa sociedade religiosa. Então aqui vocês vão ver, né, nas imagens, tem aqui no nosso livro, da página 89 em diante, vocês podem ver algumas imagens, que são as mesmas que eu coloquei aqui. Vários exemplos e tipos de catedrais. Aqui nós temos catedrais na Alemanha, aqui também nós temos catedrais na República Tcheca, aqui na Alemanha, outras imensas catedrais na França,
Cada uma tinha seu estilo arquitetônico, né, diferente, ó, na Alemanha, aqui na França, aqui na Espanha, a abadia na Alemanha. Aqui é o interior da catedral, né, como vocês viram aqui, ó, esse estilo de catedral românico, né, que a gente falou ali, os pilares, né, os arcos que foram uma construção da arte romana, que eles pegaram essa ideia e trouxeram lá para as catedrais medievais. E aqui nós temos o quê? O mosteiro. Eu peguei essa imagem porque mostra bem o mosteiro por dentro, como que ele é. Ó, aqui nessa parte, ó, no número 1, é onde eles produziam, né, o seu próprio alimento, eles plantavam os seus alimentos e também plantas medicinais. Aqui no 2 são os dormitórios, ó, onde os monges dormiam. Aqui no 3, essa área aqui servia para meditação, onde eles meditavam. Aqui o 4 é a própria igreja, né, onde eles serviam para eles fazer os serviços religiosos. O 5, deixa eu ver, 4, tá, o 4, o 5, a hospedaria para os viajantes, tá aqui embaixo. Ó. Esse 5 aqui, a hospedaria para viajantes, vocês já devem ter visto, né, alguns filmes ou algumas séries, aparece, né, que quando eles estão viajando, lá tem um quartinho, né, onde as pessoas se hospedam que estão viajando, nos mosteiros. O 6, né, a enfermaria e o hospital. O 7 é o pomar. O 8º aqui é o refeitório. E o 9, vocês lembram que a gente estudou na Iluminura, onde os monges, eles transcreviam, né, os seus manuscritos sagrados? Então, aqui no 9 é onde eles escrevem, né, essa parte para eles fazer os manuscritos. Aqui tem tipo, 2 fotos de mosteiro, ó, aqui um mosteiro, como eu falei para vocês, bem retirado, né, entre o mar, entre o morro, né, e com espaço para eles plantar. Aqui nós temos o quê? A igreja, né, o interior da catedral, o estilo românico, né, aquele mesmo estilo que a gente viu, ó, os pilares dando bastante sustentação à igreja, decorados, os arcos, ó, a estrutura dela toda, então tudo isso bem caracterizado, né, as catedrais elas eram muito cheias de detalhes. E aqui nós temos o canto gregoriano, né, os monges ali sentados, ó, num só canto, né, cantando. E aqui tá os textos litúrgicos, né, que eram escritos em latim, que eram os textos dele. Agora nós vamos para a nossa atividade. Gente, para a nossa atividade, vocês vão precisar de uma revista, procurar de jornais, de revista, uma imagem de uma cidade. Vocês vão achar de revista uma imagem de uma cidade. Vocês vão recortar o contorno dela, ó, como eu fiz aqui a minha, ó. Ó, recortei o contorno dela certinho. E depois, ao outro lado da folha, vocês vão continuar construindo essa cidade, porém da forma que vocês quiserem. Vão atribuindo o que vocês acharem necessário. E depois, para ficar o quê? Uma imagem só, tá? Utilizem a régua para ficar bem certinho, ó. Aqui é o meu exemplo, tá? E para pintar, se você tiver tinta guache, seria melhor pintar com tinta guache ou canetinha. Mas se não tiver, pode usar o lápis de cor ou giz de cera também, tá bom? Caprichem, espero que tenham gostado. Beijão!